Paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto online. É uma alegria estar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado do nosso louvor. De agora em diante, nos nossos cultos online, sempre teremos um louvor para glorificar o nome de Jesus e para edificar a sua vida. Se você tem algum hino de louvor que você gostaria que fosse ministrado aqui, você pode dar a dica aí pra gente e será um prazer a gente adorar o Senhor Jesus Cristo junto, amém? Quero agradecer aí a participação da cantora Júlia Eduarda, Deus te abençoe, a participação do Biel no violão, do Gabriel no contrabaixo, né? E a minha participação na bateria. Talvez você ficou surpreso, né? Não sabia que eu tocava bateria, mas está aí, né? E para quem eu falei que tocava bateria, alguns duvidaram, tá aí, querido. Eu toco bateria para a honra e glória do Senhor Jesus e nunca imaginei que nessa época da minha idade, do meu ministério, eu estaria voltando aos estúdios para tocar, para ministrar o louvor na bateria. Mas espero que você tenha gostado e vamos continuar melhorando cada vez mais os nossos cultos online, tá bom? Paz seja convosco, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério do Pastor Ronaldo Amaral Júnior. Estamos aqui, o grupo de louvor, meu nome é Júlia Eduarda. Estamos aqui com o violão Biel e no baixo nosso irmão Daniel. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o seu celular vai te notificar que tem um vídeo novo para você ser abençoado novamente. Amém? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, de onde você fala, deixe um recadinho aqui para nós, tá bom? Quero mandar um abraço para você que nos acompanha aqui de todo o Brasil. Fora do Brasil, sabemos que nós temos irmãos em Portugal, temos irmãos nos Estados Unidos, no Uruguai, não é, pastor? Então, receba o nosso abraço e a bênção do Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quero dizer que você tem liberdade aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, no hospital, onde você estiver. Dê liberdade ao Espírito Santo e adore em espírito e em verdade. Amém? Louvamos o Senhor com todo o nosso coração e espírito. Em verdade, diga ele, te adoramos, em espírito, em verdade.
Nesse momento nós vamos marchar na presença do Senhor. Nós vamos declarar que tudo aquilo que Satanás usou contra as nossas vidas não terá poder de prevalecer contra nós, porque o nosso general, Jesus Cristo, vai à frente de todas as nossas batalhas. Você crê nisso? Então, onde você estiver, começa a marchar agora em posição do Senhor vencedor. Aleluia! O Senhor marchou no seu exército poderoso. Poder no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. A glória de Deus enche este lugar. A glória do Senhor enche a sua casa. Neste momento, em nome de Jesus. Louvamos o Senhor. A glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória
esse toque poderoso do Senhor se dê em ti, Glória. Aleluias. Queridos, nós fizemos um trabalho de ação social na África muito importante. Lá na África, nós atendemos 102 crianças que elas só comem arroz em época de festividade. Elas comem farinha com água e às vezes misturada com barro. Isso mesmo. Mas elas ficaram muito felizes quando nós fizemos a doação ali e elas puderam alimentar de arroz e feijão. Foi uma festa, foi algo maravilhoso, algo lindo, sabe? Eu me emocionei, chorei muito na presença de Deus. Às vezes nós reclamamos da nossa vida aqui no Brasil. Reclamamos daquilo que temos, e temos muitas coisas, enquanto quem tem quase nada está sempre glorificando a Deus. Então, fica agora com essas imagens aí maravilhosas desse trabalho, e eu conto com a sua ajuda nessas doações. Amém? Vamos continuar para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Viu como foi maravilhoso? Viu como foi lindo esse trabalho? Conto com as suas orações, mas não somente com as suas orações, com as suas atitudes também, doando no nosso ministério para que a gente possa ajudar também outras pessoas. Amém? Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Hoje eu vou orar pela cura das pessoas, dos doentes, dos enfermos. Se tem alguém doente, enfermo, pode se preparar, porque hoje você vai ser curado se você crer. Amém? Mas a palavra de Deus que eu quero trazer para você nesse domingo está escrita em Tiago, capítulo 2, versículo 14. O título da palavra é A Fé Sem Obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem faltas de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios também o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Queridos, coloca a mão direita sobre a sua cabeça, se você pode, né? E repita comigo essa oração. Espírito Santo, abre a minha mente para que eu possa entender o evangelho do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se você nasceu no evangelho nos últimos 30 anos, provavelmente você acha que fazer a obra de Deus é somente ter fé em Jesus Cristo. Mas o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, aquele que foi morto, né, foi cerrado ao meio por causa do evangelho, ele escreveu nessa carta algo muito importante. Ele escreve algo sobre a fé e sobre as obras. Ele diz que não tem como existir a fé se não existir as obras, e não tem como as obras caminharem também sem a fé. Se você crê em Deus, Tiago diz, você faz bem, até os demônios creem, tremem e estremecem. Então preste atenção, podemos chamar os demônios de crentes. Crente é todo aquele que crê em Deus, mas cristão eles não são. Cristão é todo aquele que pratica o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Jesus disse, naquele dia em que a multidão estava ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e os discípulos chegaram perto do Senhor Jesus e disseram, mestre, mande cada um para a sua casa, para que eles possam comer, estão todos com fome. Despeça eles, mestre. Jesus disse, não, dai-lhes de comer. Dai-lhes de comer. Ou seja, Jesus praticou o que ele prega, que é ajudar ao próximo. Jesus disse, fazei ao próximo aquilo que você quer que faça a ti mesmo. Ame ao próximo como eu vos amei. E amar o próximo não é somente você orar por ele, mas é também você ter atitude boas para com ele. A Bíblia diz que Jesus, naquele momento, Jesus pede se alguém tinha algo e um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Ele traz para o Senhor Jesus, Jesus levanta aquele cesto, abençoa, né, aquele alimento, e quando os discípulos começam a distribuir os pedacinhos, ali se multiplica e ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, o Senhor Jesus nos ensina que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E quando você começa a dar, certo? Vai começar a sobrar na sua vida. Porque Jesus deu, multiplicou e deu e abençoou as pessoas. E sobraram 12 cestos cheios de bênção, representando cada cesto uma bênção para cada mês do ano. Você compreende? Você observa que Jesus não ficou somente na palavra. Jesus não somente orou por aquelas pessoas, mas Jesus os abençoou também, os ajudando na sua alimentação. Se você nasceu no Evangelho nos últimos anos, provavelmente você ouviu muito falar que as obras não salvam. Mas Tiago, ele diz aqui, presta atenção, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ele não quer desfazer isso que Cristo falou, que o apóstolo Paulo ensinou. Não, a fé é por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, a salvação é por meio de você crer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas quem é salvo pratica as obras de um salvo. A Bíblia diz que Abraão, ele creu em Deus. Mas para provar que ele creu em Deus, ele teve que ter o quê? Atitude. Ele teve que levar Isaque para o monte. Deus pediu, Deus falou, olha, traga o teu filho e sacrifique ele para mim. Abraão, diz a Bíblia, que ele levou
crendo que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Mas ele não negou a Deus o seu único filho. E ele se tornou um exemplo, até mesmo para o próprio Deus, que depois enviaria o seu único filho para morrer em nosso lugar e nos salvar. Como Deus negaria o seu filho para nós, se Abraão não negou o dele para Deus? Você entende isso? Isso é algo muito importante. Queridos, Abraão, ele foi justificado pela fé por meio das obras. Ou seja, não adianta você falar que ama as pessoas se você não tem atitudes de amor. Não adianta você falar que você é misericordioso se você, na hora de ser misericordioso, você não é. Não adianta você falar que você é uma pessoa boa se na hora de ser bom para com o próximo, você age com maldade, com malignidade para com o próximo. Não adianta falar que você é uma pessoa grata, mas na hora de ser grato com alguém, você age com atitudes de ingratidão. Você compreende? É como aquela pessoa que diz que fala com Deus, mas nunca ora. Aquela pessoa que diz que tem comunhão com Deus, mas nunca jejua e nunca lê a Bíblia. Ela somente fala, mas ela não pratica, ela não faz. Você compreende isso? A Bíblia diz que a prostituta Raabe, a meretriz significa prostituta, certo? Ela foi salva por meio das obras, pela fé e pelas obras, quando ela escondeu os espias e depois os despediu escondido para salvar as suas vidas. Olha só, ela não era uma israelita, uma hebreia. Não era uma hebreia, certo? Ela era uma cidadã daquelas terras ali de Jericó, da terra de Jericó. Mas o que acontece? Ela foi salva. E sabe de quem descendeu o rei Davi? Dela. Ela foi tataravó do rei Davi. Ou seja, Deus escolhe uma mulher que nem hebreia era, para dela descender o rei Davi. Você compreende isso? Ou seja, ela foi enxertada em Israel, porque ela creu em Deus e ela teve obras. Jesus diz que nós somos enxertados na figueira. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e nós somos colocados ali, somos enxertados ali por meio da fé, mas também por meio da obra. Quando você crê em Jesus, você tem que ter obras. Eu creio em Jesus, mas Deus te pede algumas provas. Deus diz que você tem que levantar a mão e confessar Jesus diante de todas as pessoas, para que um dia ele possa te confessar diante do Pai e dos santos anjos. Não adianta somente você crer em Jesus de pensamento e ficar calado e ninguém ficar sabendo que você crê em Jesus. Deus te dá uma ordem para você colocar isso em prática. Você tem que anunciar diante dos homens e diante dos anjos que você creu em Jesus. Depois Deus te pede mais uma atitude prática, né? Mais uma obra. Ele diz que você tem que batizar nas águas. Ou seja, você tem que praticar, fazer o quê? As obras. Você está vendo que as coisas até espirituais necessitam das obras para serem manifestadas a sua fé? Você compreende isso? E assim é no reino de Deus. E Tiago, ele diz aqui, certo? Se tem alguém com fome, se tem alguém que não está vestindo, não tem roupa, e chega perto de você e pede ajuda, pede comida, pede roupa, mas você diz para essa pessoa, vá em paz, olha, eu vou orar por você, viu? Eu vou orar, vou te abençoar, olha, Senhor, abençoa essa pessoa, vá em paz. Mas você tem a condição de dar roupa para essa pessoa, você tem a condição de dar a comida para essa pessoa, mas você não dá. Sabe o que o apóstolo Tiago está dizendo? Que você é pior do que os demônios, porque os demônios pelo menos creem em Deus. Certo? Treme e estremece. E a pessoa que age dessa maneira, ela não crê que Deus existe, ela não treme e também não estremece diante de Deus. Em 1 João 3,16 diz assim, aquele que possui recursos deste mundo, vê o seu irmão passar necessidade e não o ajuda, como pode o amor de Deus estar nele? O amor de Deus, ele só vai estar em você, se você também praticar a palavra de Cristo. Jesus disse, se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserem e vos será feito. Mas Jesus disse que aquela pessoa que ouve a palavra de Cristo e não a pratica, ele é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia e vem os ventos, vem as tempestades e derruba aquela casa. Você entende isso?
Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nisso. Preste bastante atenção. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aí você vê os católicos e os espíritas mostrando as obras, mas eles não mostram a fé em Jesus. Então não há salvação. Mas você vê muitos crentes também, certo? Que mostram a fé em Jesus Cristo, certo? Mas não mostram nenhuma obra. Não praticam a palavra de Deus. Mas quando eu digo praticar a palavra de Deus, não é só orar, jejuar, ler a Bíblia. Eu não estou falando disso, querido. Não estou falando de você abandonar o pecado. Preste atenção, isso aí é obrigação de todo cristão. Mas eu estou falando de você ajudar o seu próximo. A Bíblia diz, aquele que ouve o clamor do próximo e não ajuda, muitas maldições virão sobre ele. A Bíblia diz lá em Isaías que se você ouvir o clamor do faminto e você saciar a alma do faminto, a sua luz brilhará nas trevas. Você não terá doenças nos seus ossos. Você entende isso? Por quê? Porque você saciou a alma do faminto. Eu quero convidar você a crer no Evangelho, não somente de palavras e de oração, mas também de atitudes. Eu lembro que eu estava numa igreja e um mendigo saiu, já havia terminado o culto, ele saiu debaixo do viaduto e veio para a porta daquela igreja. E ele simplesmente pediu aos pastores que estavam ali uma ajuda. E o pastor titular daquela igreja mandou correr com aquele mendigo dali da porta da igreja. E não quis que nenhum auxiliar ajudasse. Brigou com os auxiliares. Não quero esse tipo de gente aqui. Eu quero que eles mandem essa pessoa embora. E ali fiquei indignado, não pude agir naquele momento. Mas depois que aquele pastor foi embora, fomos lá no viaduto, debaixo do viaduto, e eu ajudei aquela pessoa. Você entende? Agora, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa, passaram os anos, eu encontrei com ela em uma igreja. E ela estava ali servindo a Jesus. E ela estava grata a Deus, porque Deus tinha tirado ela daquela vida. Aconteceu um outro fato também com uma pessoa que um pastor, certo? Ele parou no semáforo e veio um mendigo e pediu ele ajuda, uma criança. Esse pastor colocou a mão na cabeça dessa pessoa e orou por ela e falou, Deus, tira essa criança da miséria. E deu uma ajuda financeira para essa criança. Passaram-se os anos, certo? Muitos anos. E esse pastor foi pregar numa igreja. E de repente veio um homem com a sua esposa, seus filhos, e chegou perto dele e disse, pastor, o senhor me conhece? O senhor lembra de mim? Ele disse, não te conheço. Ele disse, eu sou aquela criança que um dia o senhor pôs a mão na minha cabeça no semáforo, orou por mim para Deus me tirar dessa vida e o senhor ainda me deu uma oferta. E Deus me tirou, pastor. E hoje eu estou aqui com a minha esposa, meus filhos, eu tenho meu trabalho, tenho a minha vida muito abençoada. Sabe, Deus quer usar você para transformar vidas. Deus quer usar você para transformar pessoas. Como esse trabalho que nós fizemos lá na África. Não quero que você mande elogios para mim. A glória pertence a Deus. E eu não mostro isso para receber elogios. Eu repreendo todo elogio dado a mim. Não aceito eles. Certo? Que eles sejam direcionados para Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Mas eu mostro isso com o objetivo de incentivar o teu coração. De incentivar a tua pessoa a fazer a mesma coisa. Ajudar o próximo como a ti mesmo. Se fosse você nessa situação, o que você gostaria que tivesse feito por você? Você compreende? O apóstolo Tiago continua dizendo que a fé sem as obras é como o corpo sem a alma. É como o corpo sem a alma. O corpo pode viver sem a alma, ele pode viver sem o espírito humano, não pode viver. Assim também a fé sem as obras não existem. Você entende? Jesus disse, se você quer reconhecer quem é meu servo e quem não é, olhe para as obras dele. Olhe para as atitudes dessa pessoa. Aí você saberá quem esta pessoa é. Você compreende isso? O apóstolo Tiago, ele diz aqui, Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto,
assim também a fé, sem as obras, ela é morta. Ah, pastor, na minha cidade está escrito lá no semáforo que eu não posso ajudar o próximo. Não posso ajudar o pobre. Mas o que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz, aquele que dá ao pobre, certo, ele empresta ao Senhor e o Senhor lhe pagará. Você compreende? O Senhor lhe pagará o seu benefício. A Bíblia fala sobre o rico e Lázaro, o mendigo. O rico passava todo dia, o mendigo estava sentado na sua porta. E sabe o que o rico fazia? Nada. Ele não teve misericórdia de Lázaro, o mendigo. Você compreende? Ele não o ajudou, mas quando ele morre, ele vai para o inferno. E ele descobre que a salvação dele estava na porta dele. Era ajudar o próximo. Porque a lei mandava ajudar o próximo. Hoje você não vive pela lei, mas você vive pelo Evangelho. O Evangelho, ele manda você ajudar o próximo. Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e entreguei a minha vida por vós. O que você tem entregado pelo seu próximo? O que você tem feito pelo teu próximo? Outro dia, aconteceu um problema comigo, pessoal, né? E eu precisei da ajuda de uma pessoa que eu ajudei muito. E eu liguei para essa pessoa e disse, olha, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou precisando de ajuda. Sabe o que ela disse? Ah, pastor, eu vou orar pelo senhor. Eu vou orar por ti. Eu não queria naquele momento a oração daquela pessoa, não que eu recusasse a oração, mas eu queria uma ajuda financeira daquela pessoa naquele momento que eu estava precisando. Você entende? E ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Mas a Bíblia diz o porquê que essa pessoa não ajuda dessa forma. Porque a Bíblia diz aquele que possui recursos deste mundo e vê o seu irmão na dificuldade e não ajuda, como pode o amor de Deus estar nele? Como pode o amor de Deus estar nele? O amor de Deus está em você? Eu pergunto isso agora. Se está, guarda ele no teu coração em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar aqui com essa palavra. Medite nela. Tiago capítulo 2, lê tudo isso lá. A fé sem as obras, ela é morta. Certo? Tem que ter fé em Jesus? Tem. Mas tem que ter prática. Quem é salvo, pratica a palavra de Deus. Amém? Quero orar por você agora, nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, eu oro por esse teu servo, pela tua serva. Que o amor do Senhor entre no coração dessa pessoa. Que ela possa começar a amar o próximo como a ti mesmo. Não estou dizendo, meu Deus, que ela vai deixar ser passada para trás, enganada, meu Deus, feita de boba, nada disso, Senhor. Mas ela vai ver aquelas pessoas que realmente necessitam e ela vai ter o coração aberto para poder ajudar. Coração aberto para a tua obra, em nome de Jesus também, para que o Evangelho seja pregado e alcance as vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar agora pela sua saúde. Quero orar para Deus curar você. Se você está doente, enfermo, você vai receber a cura agora. Outro dia uma irmã chegou perto de mim e disse, pastor Ronaldo, quando o senhor estava pregando na igreja e estava passando ao vivo o culto, e eu estava assistindo pela internet na minha casa, quando o senhor disse para quebrar toda a maldição, eu senti o poder de Deus me impactando, e naquele momento eu senti a libertação completa. E é isso que eu tenho para dizer para você, querido. Se você crê, o poder de Deus vai te alcançar aí. Você será liberto aí agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Receba agora a oração da fé. Se você está doente, coloca a mão no local da doença e o poder de Deus vai queimar toda a doença. Algumas pessoas vão sentir o local da doença queimando agora. Em nome de Jesus. Se você é um local que você não pode pôr a mão, coloque a mão direita sobre a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu estou repreendendo agora todo o mal que está nessa vida. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade. Eu estou queimando agora o câncer, o tumor, o caroço, a enfermidade na pele, na carne, nos eixos, nos nervos, nos ossos. Estou queimando o coronavírus agora. Entra agora com a tua mão invisível e poderosa nos pulmões dessa pessoa agora. E queima agora todo o mal pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus o Nazareno. Coloca agora a tua mão, meu Pai, neste momento, meu Deus, nas vias respiratórias dessa pessoa. Desobstrui as vias respiratórias agora. Sopra o fôlego do Espírito, meu Pai, nestes pulmões, para que tenham vida. Em nome de Jesus, essa pessoa pare de ter falta de ar. Meu Deus, agora nesse momento, coloca a mão no coração dessa pessoa. Eu repreendo a angina, o sopro. Eu repreendo agora também a depressão, a angústia, pelo poder e autoridade
que há no nome de Jesus o Nazareno. Eu estou ordenando que todo mal retire-se dessa vida agora, em nome de Jesus. Olha para os pedidos mencionados nessa oração e aqueles que eu deixei de mencionar. E eu declaro essa pessoa curada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Agora eu quero orar para Deus entrar na tua casa e abençoar o teu lar. Senhor Deus, entra nessa casa. Abençoe esse lar e esta família agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que a paz reine dentro dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Se você crê nisso, diga amém. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos, né? Irmão Edemar, está sempre frequentando aí, Lúcio Novaes, a irmã Neuci, né? A Fabiane, toda a família Eichler ali, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Quero mandar um abraço para o meu amigo, pastor Zé Carlos, lá de Florianópolis. Quero mandar um abraço para o Adeildo, Deus te abençoe, né? Para o Fábio, lá do Rio de Janeiro, né? Para o irmão Elton, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês. Amém? Se eu esqueci de algum nome aqui, peço perdão, né? Quero mandar um abraço para minha mãe, que está sempre assistindo aí também, Maria Inês. Minha mãe, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por participar, mãe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos lá da África, que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Querido, se você quer fazer parte desse ministério, você quer fazer a sua doação, Deus vai te abençoar, tá? Não estou aqui te prometendo cura, milagre em troca da sua oferta, nada disso. Por isso eu preguei antes, orei para a cura antes e orei para a libertação antes, porque tudo é de graça para você. Mas a obra de Deus, ela tem um custo para a gente se manter. Você quer me ajudar a me manter, a manter a minha família, né? A manter esse ministério, que a gente possa manter o grupo de louvor funcionando. Amém? A gente precisa de alugar um estúdio, um local para a gravação, certo? Com os instrumentos. Então, tudo isso gera um custo e eu preciso da sua ajuda. A gente precisa também de uma câmera melhor, certo? Fizemos uma gravação no estúdio e não ficou tão boa. Não pude colocar aqui outras gravações porque não temos uma câmera melhor. Então, precisamos fazer alguns investimentos e eu conto com a sua ajuda, querido. Tá? Precisamos de uma câmera melhor para que a gente possa filmar diretamente no estúdio, porque o estúdio, com a câmera dele, ele quer cobrar R$ 1.200 só para podermos usar a câmera dele durante 2 horas. Não tem condição de fazermos isso, tá? Aí tivemos que gravar com a câmera do celular, né? Gravamos com webcam, ficou péssimo, não ficou bom, e eu não aceito coisa ruim para Deus. Para Deus tem que ser o melhor. Aí gravamos com o celular, mas com o celular o áudio não ficou 100%, tá ok? Agora também, querido, eu quero pedir a você, né, para doar para as crianças lá na África. Você quer ajudar, né, uma criança, você pode ajudar com R$10, você pode ajudar com R$20, com 30, 40, 50, né? Às vezes você acha, pastor, eu só posso ajudar com muito. Não, você ajudando com R$10 já é um pouquinho de arroz, já é um pouquinho de feijão que a gente vai colocar na mesa daquelas crianças lá, para que elas não ficam comendo ali somente farinha, água e até barro, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda aí, tá ok? Em nome de Jesus. Quero consagrar a sua oferta. Senhor Deus, consagre essa oferta, esse dízimo, essa doação, que o Senhor retribua nessa vida com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Você que vai doar no meu ministério, eu quero que Deus abençoe você grandemente e retribua na sua vida e faça você prosperar em nome de Jesus. Você vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Queridos, receba a bênção apostólica em nome de Jesus e até o próximo culto nosso. Tá bom? Fica com Deus, participa da poderosa corrente das 7 orações na quarta-feira. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, paz seja convosco. E até mais.